Vamos dar continuidade aos nossos assuntos de aulas remotas química, não é isso? Segundo ano. Recomendo que ao assistir essas aulas, vocês tenham sempre em mãos caderno, caneta e lápis e vou fazendo as anotações. Os assuntos de agora, vamos estudar são cálculos estequiométricos, ok? Cálculos estequiométricos. Eu vou precisar que vocês façam anotações dessa parte aqui que está destacado, ok? Eu quero que vocês tenham sempre em mente esses números aqui. Toda vez que nós falarmos de quantidade de matéria, a unidade vai ser o mol. Quero que vocês entendam que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que é o número de Avogadro. E o mol corresponde a 22,4 litros. Isso daqui eu quero que vocês anotem. No decorrer das aulas, no caso, que nós vamos nos aprofundarmos nesse assunto, eu vou precisar dessas informações. Lembre-se bem, toda vez que eu tiver CNTP, eu já tenho que ter na minha mente que a pressão sempre vai ser um atm, que a temperatura vai ser 0 Celsius ou 273 Kelvin, e que o volume vai ser 22,4 litros, ok? Que são essas informações que vocês estarão anotando aí. Aqui mais embaixo a gente tem o que? Balanceamento das reações químicas, que eu quero a princípio que vocês entendam como é que a gente vai fazer esses balanceamentos. As reações químicas, elas acontecem formando novas substâncias, né? Uma substância reage com a outra, formando o produto. O que a gente tem antes da seta a gente chama de reagente, o que vem depois a gente chama de produto. Aqui no exemplo nós temos uma queima, certo? Uma combustão. Toda vez que eu me referir a combustão, eu vou me referir a queima. E a substância vai sempre reagir com o comburente, que no caso vai ser o oxigênio, sempre, tá? O produto, se for um hidrocarboneto, o produto sempre será gás carbônico e água. Então, toda combustão, eu vou ter a reação com o oxigênio, e o oxigênio é o O2. O produto formado sempre será gás carbônico, que é CO2, mais água. As únicas alterações aqui que vai se alterar serão esses números aqui que a gente aprendeu lá no primeiro ano, que são os coeficientes. Esses números aqui a gente pode alterar. Daqui a pouco eu vou passar para vocês essas informações. Vocês podem ir dando pausa aí no vídeo e ir copiando o que vocês acharem necessário. Vamos entender aqui o seguinte, o que é mais ou menos um balanceamento. O balanceamento ele vai me dizer que as mesmas quantidades de elementos que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter no produto. Se eu disser que eu tenho 10 carbono aqui nos reagentes, no produto que vem depois da seta, eu também tenho que ter essas mesmas quantidades. E nós temos que aprender a balancear. Eu posso acertar todos os cálculos num dado problema, mas se eu errar o balanceamento, todos os meus cálculos serão em vão. Então, a princípio, o que eu tenho que primeiro entender nos cálculos estequiométricos é aprender a balancear uma reação. Vamos entender aqui o seguinte, como é que mais ou menos eu estou dizendo. Vamos entender aqui, ó, balanceamento. Eu tenho um índice aqui, e esse 2 está me dizendo que eu tenho 2 carbonos. Isso quer dizer que desse lado eu também tenho que ter 2 carbonos. Logo aqui, ó, esse 2 aqui está me indicando que eu tenho 2 moléculas de gás carbônico. 2 carbonos. Eu tenho 6 hidrogênio aqui. Onde é que eu vou ter hidrogênio? Bem aqui, 2. Mas aqui eu tenho 3. 3 vezes 2, 6. Igualei, né? No reagente eu tenho 1 oxigênio aqui e 3 vezes 2, 6. Portanto, aqui nos reagentes eu tenho 7. Então, aqui também eu tenho que ter 7. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 7. Vamos entender melhor o que é que eu estou falando, né? Vamos entender melhor. Ah, professor, não consegui entender. Ótimo, tudo bem. É um pouco complexo mesmo, mas vamos tentar explicar. Vamos para aqui para o problema, né? Qual a quantidade de matéria? Lembre-se, se eu estou falando quantidade de matéria, então eu estou querendo saber o quê? Quantidade de mols, tá? E você pode dar um pause aí e copiar essas informações aqui. Então, a pergunta, ela está dizendo,
qual a quantidade de matéria de álcool etílico? Ah, professor, não sei qual é o álcool etílico. O álcool etílico, tá errado aqui, tem um Ozinho bem aqui, é C2H6O, que é justamente isso aqui. Então eu quero saber qual a quantidade em mol de álcool etílico que reage, que deve, tem um assim, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico. Então vamos entender o seguinte, né? Qual a quantidade de matéria de álcool etílico, que é o C2H6O, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico. Então vamos entender aqui. Eu vou colocar C2H6 líquido. Ele vai queimar. Toda queima, lembre-se bem, ó, toda queima. Isso que eu estou colocando aqui, ele é igual para todas as reações de combustão, tá? Toda reação de combustão, toda queima. O que vai mudar só é isso aqui. Se eu tiver uma substância dessa, que é um hidrocarboneto, no caso aqui é um álcool, ele vai sempre reagir com O2, o produto formado sempre vai ser gás carbônico e água. O que eu tenho que fazer aqui então, professor? Eu só tenho que fazer aqui, balancear a equação. Então vamos entender aqui, ó. Esse 2, vamos balancear. O que é balancear? É equilibrar as mesmas quantidades de elementos que eu tinha de um lado que eu tenho do outro. Então, nos reagentes, eu tenho carbono só aqui. Não tenho mais carbono em outro lugar. E aqui eu tenho quanto? 2. Certo? 2 carbonos. Lembrando que eu não posso mexer nos índices. Eu só vou poder mexer nos coeficientes, que são justamente os números que vão aparecer antes aqui da molécula. Então, ó, se eu tenho um 2 aqui, quando eu coloco um 2 bem aqui, automaticamente eu estou equilibrando a quantidade de carbono. Portanto, 2 carbono, 2 carbono. Hidrogênio, só tem hidrogênio bem aqui, tem um 6. Bem aqui eu tenho 2. Logo, qual é o número que eu vou botar bem aqui, que multiplicado por 2 dá 6, para igualar? 3, não é isso? 3. Logo, 3 vezes 2, 6. Aí eu já igualo. O problema é o seguinte. Agora, quando eu coloquei esses dois coeficientes bem aqui, eu passei a ter, ó, 2 vezes 2, 4 oxigênio, né? Porque quando eu multipliquei o carbono, automaticamente eu também multipliquei o oxigênio. 2 vezes 2, 4. E quando eu coloquei o 3 para multiplicar aqui o hidrogênio, automaticamente eu também multipliquei o oxigênio, porque eu estou triplicando a matéria, a quantidade de moléculas. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 oxigênio daqui com 3 daqui, eu passo a ter 7. Então, desse lado, eu também tenho que ter 7. Eu tenho 1 aqui. Então, aqui eu tenho que ter 6. Logo, se eu botar 3 vezes 2, 6. Aí eu estou balanceando a equação. E quando eu balanceio, eu estou dizendo que a mesma quantidade de elementos que eu tenho nos reagentes, eu tenho no produto. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é balancear. E esse é o método das tentativas, tá? Você vai tentando até achar o número correto para que as reações estejam balanceadas. Bom, mas aí eu já fiz o balanceamento da equação. Então eu tenho aqui 1 mol desse camaradinho aqui, né? 3 mols de oxigênio, 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Essas são as proporções que eu tenho aqui, ó, né? Quando aparece subentende que tem 1, certo? 1 mol, 3 mol, 2 mols, 3 mols. Aí o seguinte, proporção. A pergunta é o seguinte: qual a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mol de gás carbônico? Onde é que eu tenho gás carbônico? Gás carbônico é o CO2. Esse camarada bem daqui. O que eu sei é o seguinte, que para cada 1 mol desse, fornece 2 desse. Não é isso? Então, ele quer saber qual é a quantidade de álcool etílico em mols que deve
reagir para fornecer 12? Então, se eu tiver 12, que é o que a questão está me dizendo, desse, eu vou ter quanto desse? X, não é isso? Aí eu vou pegar aqui um espacinho mais aqui embaixo, tá? Eu sei que 1 mol de C2, H6O, produz 2 mols de gás carbônico. Se eu tiver 12 mols de gás carbônico, eu vou produzir quanto? X, certo? Meio por extremos, né? 2 vezes X e 1 vez 12, 12. Logo, X é igual a 12 dividido para 2. X é igual a 6 mol de álcool etílico, ok? Com isso aí, a gente tem um balanceamento e uma combustão de álcool etílico, tá? Eu vou passar uns exercícios a respeito dessas questões aí, ok? Um abraço e a gente vai passar alguns exercícios.